Ok, então vamos continuar. Vamos, pessoal, vamos voltar, vamos falar novamente sobre este assunto. Qual assunto, Rosi? Pronome relativo. Você se lembra de que nós estávamos falando sobre o pronome relativo? Vamos prosseguir com este assunto. Vamos lá? Um assunto bastante gostoso, extenso, porém gostoso. Tá? Vamos lá? Você se lembra disso daqui, ó? Avistou o pai, este mesmo pai caminhava para a lavoura, olho para quê? E enxergo nele a palavra o quê? Pai. O pai caminhava para a lavoura. Vi as pessoas. Com as pessoas conversei ontem. Eu olho para quem e enxergo nesta palavra o quê? Pessoas. Ou as pessoas. Ou essas pessoas. Tudo bem. Mas o que eu estou vendo aqui realmente é um quem na função de pronome o quê? Relativo. Agora, vamos prosseguir nesta ideia aqui, ó. Todas as vezes em que você vir um pronome relativo, você precisa entender que a oração que apresenta este termo tem de ser considerada oração subordinada adjetiva. Olha aí. Então, espera aí. Oração subordinada adjetiva é sempre marcada por um pronome relativo? Sim. Galerinha, entenda uma coisa. A oração que apresenta o pronome relativo é sempre considerada oração subordinada adjetiva. Eu falarei a mesma coisa com palavras diferentes para você entender de forma mais clara. A oração subordinada adjetiva só se apresenta por meio da presença do pronome relativo. Outra vez, a mesma coisa com palavras diferentes. Você só considera uma oração subordinada adjetiva se ela trouxer de forma implícita ou explícita um pronome relativo. Se assim não for, você estará diante de qualquer oração, menos da subordinada adjetiva, porque ela é sempre marcada pela presença do pronome relativo. Entende isso? Então, quando você nota isto também, ó. Vi as pessoas com quem conversei ontem. Rosi, esta é a primeira oração, esta aqui é a segunda. É na segunda que eu percebo a presença do pronome relativo. Então, é esta segunda oração que você considera oração subordinada e subordinada ao quê? Adjetivo. Ó. Então, está aqui. Oração subordinada adjetiva por quê, Rosi? Por causa da presença do pronome relativo. Deixe-me ser bem mais clara com você, então, aqui, bem rapidinho. Bem rapidinho. Eu vou apagar e depois eu volto com este período para dizer outras coisas a respeito dele e do seu respectivo pronome. Daqui a pouco eu escrevo novamente. Deixe-me só dizer uma coisinha a você. Quando você trabalha com período composto, olhe que legal, gente. Quando você trabalha com período composto, você trabalha com orações coordenadas. Olha aí, ó. Você trabalha com orações coordenadas. Você trabalha com orações subordinadas, substantivas, não é assim? Na subordinação. Você também pode trabalhar com orações subordinadas adverbiais, ó, orações subordinadas adverbiais, e você também trabalha com orações subordinadas adjetivas. Então, só para você entender, essas três primeiras aqui, ó. Rosi, o que é que marca a presença dessas orações coordenadas, das subordinadas substantivas e das subordinadas adverbiais? Em regra, uma conjunção. Olha só, uma conjunção. Então, a característica de uma oração coordenada sindética, a característica de uma oração subordinada substantiva, a característica de uma oração subordinada adverbial é exatamente a presença de uma conjunção. Claro, cada uma
Cada conjunção com sua característica. Nas coordenadas, conjunção coordenativa. Nas subordinadas substantivas, conjunção integrante, não deixando de ser subordinativa, conjunção integrante. Nas adverbiais, conjunção adverbial, conjunção subordinativa adverbial. Cada uma com sua característica, mas é uma conjunção. Agora, o que diferencia uma oração subordinada adjetiva de todas essas outras é exatamente esta característica. Gente, as adjetivas não têm nada a ver com conjunção. As adjetivas não têm nada a ver com conjunção. No lugar da conjunção, você terá sempre a presença de quê? De um pronome relativo. Então, é isso, tá? Presença de um pronome relativo. Então, quando se fala em oração coordenada, aquelas que são sindéticas, tá? Quando se fala em oração coordenada, fala-se em conjunção. Quando se fala em oração subordinada substantiva, fala-se em conjunção, ou pelo menos pensa-se em conjunção. Quando se fala em oração subordinada adverbial, também se fala em conjunção. Mas quando se fala em oração adjetiva, pensa-se logo não em conjunção, mas em um pronome relativo, qualquer um dos 8 que você viu anteriormente. Entende isso que eu estou falando, tá? Então, eu vi o pronome relativo, eu preciso pensar em oração adjetiva, tá? Eu vejo conjunção, penso em qualquer uma construção, exceto na adjetiva. Tudo bem? É assim que se pensa. Então, tá bom. Então, vamos continuar. Você já entendeu? Então, veja só. Você tem aqui, ó, 2 orações. Avistou o pai, primeira oração, que caminhava para a lavoura. A segunda é a segunda que apresenta o seu pronome relativo. É a segunda que apresenta a sua oração subordinada adjetiva. Não se preocupe. Eu vou falar da classificação delas. Eu sei que você já está aí pensando, nem a classificação. Eu vou falar da classificação delas no momento certinho. No momento certinho você vai entender tudo tranquilo. Tá? Mas, querido, olha só. Eu falei em oração subordinada. Eu preciso deduzir, você precisa deduzir que em relação a uma oração subordinada, sempre existirá uma outra oração considerada o quê, gente? Isso, principal. Então, olha, se esta é a sua oração subordinada, esta que se relaciona a esta subordinação precisa ser considerada oração principal. Então, avistou o pai, oração principal, que caminhava para a lavoura é a sua oração subordinada adjetiva. Aí, às vezes, você está se perguntando, Rose, mas por que ela é chamada adjetiva? Gente, simples. Simples. Qual é a função de um adjetivo? Não é caracterizar? A função do adjetivo é, de alguma forma, caracterizar um ser. Ou para especificá-lo, ou simplesmente para atribuir a ele aí uma qualificação como simples informação. Mas é uma característica. Você vai pensar na oração adjetiva também como aquela estrutura que, de alguma forma, vai caracterizar um ser. Gente, eu só falo em adjetivo quando eu penso em características. Quer ver? Olha só. O que o autor realmente está querendo falar a respeito do pai? Ele avistou o pai. Agora pense comigo. Ele não avistou qualquer pai. Ele está caracterizando o pai para você. Ele está dizendo isso, ó, não é de qualquer pai que eu falo do pai que caminhava para a lavoura. Note que ele poderia, o autor do texto, poderia ter caracterizado o pai de qualquer outra forma. Avistou o pai responsável. Avistou o pai, não sei, compreensivo. Avistou aquele pai triste. Não, mas ele avistou o pai que caminhava para a lavoura. Então, assim como você atribui ao pai essa característica de ser triste, compreensivo, responsável, assim como você atribui essas características ao termo pai, você pode atribuir esta outra característica a ele. Não é qualquer pai, é um pai que caminha para a lavoura. É uma característica, é uma forma de você especificar, de você caracterizar. E quando você caracteriza, você só pensa numa classe gramatical, adjetivo. Agora note. Este adjetivo, que caminhava para a lavoura, este adjetivo apresenta um verbo. Então, isso não é qualquer adjetivo. Gente, onde há verbo, há necessariamente uma o quê? Oração. Quando se fala em pai triste, fala-se em apenas um adjetivo. Ó, isso é só um adjetivo. Quando se fala de pai que caminha para a lavoura, fala-se em um adjetivo
que traz uma oração. Então, fala-se em um adjetivo oracional. Fala-se em oração adjetiva. Então, você diz oração adjetiva é porque esta característica apresenta um verbo. E onde há verbo, há oração. Entende isso? Ah? Agora, Rose, por que subordinada? Gente, porque o adjetivo, por sua própria natureza, é um termo subordinado. Olha só. É um termo subordinado. Quem faz esse curso completo sabe que eu menciono isto logo no início do curso. Quem faz o curso completo sabe exatamente que eu falo muito bem da característica de um adjetivo. O adjetivo, por sua própria natureza, é um termo subordinado. Apareça ele sozinho ou em forma de oração. Não interessa. Olhe, triste, aqui é um termo subordinado a pai. Que caminhava para a lavoura, aqui é um termo subordinado a pai. Então, este adjetivo aparece sozinho ou de forma oracional, não interessa, é sua natureza. Por sua própria natureza já é um termo subordinado. Por isso que você chama de oração subordinada. Quer ver só? Rose, só para eu finalizar isto, então, para eu entender de vez e você prosseguir. Que caminhava para a lavoura, por que oração? Por causa do verbo. Por que adjetiva? Porque caracteriza pai. Por que subordinado? Porque é a característica de um adjetivo ou adjetivo por si só já é um termo subordinado. Por isso, oração subordinada a adjetivo. Entende isso? Então veja que a situação é clara. A situação, quando você a interpreta, quando você pode perceber que os termos não foram escolhidos aleatoriamente. Existe toda uma razão de ser aí. A oração por causa do verbo, subordinada por causa da natureza subordinada do adjetivo, adjetivo porque caracteriza. Então não são termos escolhidos aleatoriamente. Para todos eles existe um porquê. Tá? Então, é só interpretar direitinho. Mas vamos continuar, porque isso é muito bom. Vamos lá. Vai lá, posso continuar então? Vamos juntos? Pronome relativo dando início à oração subordinada a adjetivo. Só que outra coisinha, entenda. Quando você chama este que de pronome, relativo ou não, não interessa, você está dizendo pronome, você está atribuindo ao termo uma função que sai de dentro daquelas 10 classes gramaticais. Então, você já sabe a que me refiro, Você só está atribuindo ao termo uma função o quê? Morfológica. Só que todo pronome possui a sua função sintática. Só que todo pronome possui a sua função sintática. Então, o que nós faremos agora? Vamos trabalhar com as funções sintáticas do pronome relativo. Vamos lá? Comecemos, então. Galerinha, o pronome relativo, ele pode exercer variadas funções sintáticas, tá? Ele pode ser um sujeito em um determinado período, ele pode ser um objeto direto, ele pode ser um objeto indireto, ele pode ser um complemento nominal, agente da passiva, predicativo do sujeito, tá? Ele pode exercer adjuntas nominal, adjunta adverbial, ele pode exercer variadas funções. É difícil você encontrar essa função do pronome relativo de verdade, gente? Não. Agora, para você encontrar com tranquilidade, você precisa se atentar para 2 detalhes. Você se atentando a esses 2 detalhes, pronto, não há como mesmo você errar aí a identificação dessa função. O primeiro detalhe, você precisa, querendo encontrar a função sintática, você precisa agora analisar sintaticamente só a sua oração subordinada. Se você levar em consideração qualquer palavra da oração principal, você corre o risco de perder aí a função correta do pronome relativo. Tudo bem? Rose, eu quero saber a função sintática desse pronome relativo. Então, a única coisa que você vai analisar sintaticamente é a sua oração subordinada. O que interessa para você é a análise disso aqui. Análise como, Rose, você tentar encontrar os 3 elementos fundamentais. Querido, sujeito, verbo, complemento. Comece por isso. Daí o restante para você é fichinha. Tudo bem? Segunda coisa, você precisa entender que este que está aqui ocupando o lugar de um termo. Então, na verdade, eu preciso aqui, neste caso, olhar para que e enxergar nele a palavra o quê? Pai. Eu preciso olhar para que e enxergar pai.
Eu preciso simplesmente isolar esta oração, olhando para quê e enxergando o pai. E pensando assim, ó, o pai caminhava para a lavoura. Agora é só tentar encontrar aí os 3 elementos fundamentais, sujeito, verbo, complemento. Gente, fica fácil. Eu começo pelo verbo, a espinha dorsal da oração. Eu vou começar por isso aqui, ó, pelo verbo. Vamos lá? Como é que você lê mesmo? O pai, não é isso? Ó, olho para quem enxerga o pai caminhava para a lavoura. Vamos ao sujeito do verbo caminhar. Gente, de acordo com a sua interpretação, quem é que caminha para a lavoura? Aí você responde o pai, Rose. Olha aí, viu? Quem é que caminha para a lavoura? Aí você diz o pai, porque você olha para quem e enxerga pai. O pai caminhava para a lavoura. Quem caminhava, Rose? O pai. Então, aqui está exatamente o seu sujeito. Olha aí, ó, sujeito. Pronto, gente. Pronto. Sujeito, função sintática do seu pronome relativo. Função morfológica da palavra que? Pronome relativo. Função sintática, sujeito. Função morfossintática, pronome relativo, sujeito. Tudo bem? Agora, você precisa se atentar para isto aqui, ó. A sua prova direto faz esse questionamento, ó. No trecho, avistou o pai que caminhava para a lavoura. O sujeito da flexão verbal caminhava é pai. Eu pergunto a você, gente, o sujeito de caminhava é pai? Não é. O sujeito de caminhava, você acabou de dizer que é o quê? A palavra que? O sujeito de caminhava é a palavra que está escrita. Tudo bem que representa pai, mas é o que está escrito. Então, o sujeito de caminhava é que, não é pai. Se fosse pai, pai estaria escrito. Entendi isso que eu estou falando? Tudo bem? Então, não vai errar isso, porque a sua prova é mestre em perguntar isso a você. Tudo bem? No termo, avistou o pai que caminhava para a lavoura, o sujeito da flexão verbal caminhava é a palavra pai. Mentira, o sujeito de caminhava é que, porque é aquilo que está escrito. Ah, agora, olha só que interessante. Galerinha, o seu sujeito aqui é o que mesmo? Que? Uma só palavra formando o sujeito. Então, só ela. Se existe só ela mesma é o núcleo. Então, a palavra que aqui, ó, vou colocar bem aqui, é o núcleo do seu sujeito. Note, você está trabalhando com pronome que é núcleo de uma estrutura sintática. Aí você se lembra disso. Todo pronome que é núcleo de qualquer estrutura sintática é considerado pronome o quê, gente? É adjetivo ou substantivo? Você se lembra disso, hã? Olha aí, ó. É pronome e o quê? Substantivo. Ah, Rose, isso aqui é pronome relativo ou é pronome substantivo? Ele é as duas coisas. Ele é pronome relativo por causa daquelas características, ele é pronome substantivo porque é núcleo da estrutura em que se insere. Por isso é que, exceto cujo, todo pronome relativo será um pronome substantivo, porque ele vai sempre se posicionar como núcleo. Entende isso? Tudo bem? Gente, isso é muito bom, isso é muito bom. Isso é legal de se entender, de se perceber. Não há como mais você confundir isso daqui, tá? Mas é só se atentar para a interpretação. É só se atentar para a interpretação. Você se lembra daquele outro exemplo? Você se lembra daquele outro exemplo? Estava assim, vi as pessoas, acho que é isso, né? Vi as pessoas com quem conversei ontem. Vamos a ele. Vamos trabalhar com este período. Se não me foge a memória, era isto, né? Vi as pessoas, mesmo, ó. Vi as pessoas com quem conversei ontem. Acho que era isso aqui mesmo, né? Você fez assim. Rose, eu vi as pessoas. Isso aqui você já tinha classificado, você tem anotadinho aí. Oração principal. Com quem conversei ontem é a sua oração, vou colocar para cá, ó, é a sua oração subordinada ao quê, gente? Adjetiva. Ó, oração subordinada à adjetiva. E você fez assim, ó, esse quem está retomando o quê? Pessoas. Eu só estou repetindo, gente, o que nós fizemos, tá bom? Ó, as pessoas. Não é assim? Você disse assim, Rose, eu vi as pessoas. Aí a outra informação, Rose, com essas pessoas eu conversei ontem. Por isso, isso daqui é um pronome e é pronome o quê? Relativo. Ó,
Isso é só um pronome relativo. Ótimo. Onde há pronome relativo, há necessariamente uma oração subordinada ao quê? Adjetiva. Eu não vi quaisquer pessoas. Eu não vi quaisquer pessoas. Eu vi pessoas bem específicas, muito bem caracterizadas. Então, o que eu estou tentando fazer? Estou tentando apenas caracterizar essas pessoas que eu vi. Foram quaisquer pessoas, Rose? Não, foram as pessoas com quem eu conversei ontem. Então, veja que de alguma maneira eu caracterizo... Opa, bater na mão. Eu caracterizo pessoas. Se eu estou caracterizando, isso é um adjetivo. Se esse adjetivo traz um verbo, isso é uma oração adjetiva. Por sua própria natureza, um adjetivo já é um termo o quê? Subordinado. Oração subordinada adjetiva. Mas vamos perceber aqui, bem rapidinho, só a função sintática desse pronome relativo. Porque você já sabe que chamar pronome relativo é atribuir ao termo uma função morfológica, mas eu preciso da função sintática. Aí você já sabe como proceder. Olha só, Rose, quero saber a função sintática. Opa, eu só vou analisar, só me interessará, na verdade, a oração subordinada. Galerinha, eu olho a oração principal, eu tenho um grande problema. Tá? Eu só vou analisar sintaticamente, encontrando sujeito, verbo e complemento, só da oração subordinada. Só isto me interessa, ó. Pronto. Aí eu tenho de ter a consciência de que o quem está ocupando o lugar de um termo. Então, eu vou olhar para quem e vou enxergar nele o quê? As pessoas. Então, é só eu tentar analisar aqui sintaticamente, tentando encontrar sujeito, verbo e complemento, tentar analisar sintaticamente essa segunda oração. Como é que eu interpreto isso? Com as pessoas conversei ontem. Sujeito, verbo, complemento. Vamos lá? Juntos? Trazendo para cá. Sujeito. Gente, quem é que conversa com essas pessoas? Eu. Olha aí, ó. Eu converso. Olha o seu sujeito. Só que aqui o seu sujeito está oculto, mas você tem. Agora, olha a transitividade do verbo. Quem conversa, aqui dentro está conversando com algo. Não é assim? Quem conversa, conversa com. Rose, aqui você está conversando com quem? Opa, vou trazer para cá. Ó. Aqui eu estou conversando, olha só, com as pessoas. Aqui eu estou conversando com as pessoas. Com as pessoas, conversei ontem. Quem conversa, conversa com. Neste caso, eu estou conversando com quem? Com as pessoas. Viu só? Ah. O meu verbo exigiu uma preposição. Ótimo, então o meu verbo aqui é transitivo e indireto. E o meu complemento aqui só pode ser objeto o quê, gente? Indireto. Então, olhe, função sintática do pronome relativo, objeto indireto. Rose, por que a preposição? Gente, porque um objeto indireto, ele é obrigatoriamente o quê? Preposicionado. Olha só, eu conversei com as pessoas. Agora, só para eu finalizar. Você tem um objeto indireto aqui, ó, formado por duas palavras. Qual delas é a principal? Bom, lembrando que preposição nunca será núcleo de nada. Preposição, eu nunca marco isso como núcleo de nada. Então, o núcleo está aqui, ó. Quem? Ah, você tem um pronome como núcleo de uma estrutura sintática. Sim, todo pronome que é núcleo de uma estrutura sintática é considerado um pronome o quê, gente? Substantivo. Então, só para marcar, ó, pronome substantivo. Entendeu? Objeto indireto, pronome relativo substantivo. Aqui é a função sintática. Tudo bem? Gente, fui clara com vocês? Ah? Falarei ainda mais sobre este assunto. Eu não finalizo por aqui, mas eu preciso finalizar a minha aula. Finalizo a aula, mas não finalizo o assunto. Volto depois dando prosseguimento, ok? Mas por enquanto encerro por aqui, gente. Obrigada. Grandes abraços a vocês. Tchauzinho, gente.